Bom dia, gente, para vocês que já estão chegando. Bom dia, doutora Silvia, Maria Aparecida, a Gê, tudo bem, Gê? E vamos já também, se vocês quiserem convidar alguém para estar junto com a gente aqui escutando, tem o aviãozinho aí embaixo, vocês já podem estar compartilhando, para que mais pessoas possam estar fazendo parte hoje desse tema tão importante, né? Que são os bloqueios emocionais, tudo aquilo que bloqueia a nossa vida. Haroldo. Gente, é o seguinte, nós estamos nessa série de lives, né? Vão ser 7 lives, uma semana, a gente procurando nos conhecer melhor, saber tudo aquilo que está atrapalhando a nossa vida. E o primeiro dia nós vimos sobre o que nós temos feito com as nossas vidas, né? Nós vimos também um pouquinho de autoconhecimento, sobre quem eu sou. Nós fizemos essa pergunta para nós mesmos, né? Quem sou eu? O que eu venho aqui fazer nesse mundo? O segundo dia era saia do piloto automático e tome o controle da sua vida. Nós que vivemos nessa vida totalmente corrida, né? Que ligamos muitas vezes naquele piloto automático e ficamos fora da nossa consciência, fazendo coisas sem pensar, agindo sem pensar. E o convite foi pegar o controle da nossa vida, né? Nós tomarmos a responsabilidade das nossas escolhas, de tudo aquilo que aconteceu na nossa vida. E o tema de hoje é um tema muito especial, gente. Desbloqueie a sua vida. Desbloqueie a sua vida e libere o seu potencial. Nós temos muito potencial dentro de nós, nós temos riquezas, tesouros, dons, que muitas vezes estão represados, estão bloqueados. É como se a gente tivesse uma vida maravilhosa para viver, só que não está fluindo. E para a gente começar, vamos estar explicando o que é esse bloqueio emocional. O que são esses bloqueios? Gente, bloqueios são vários episódios que aconteceram na nossa vida desde o momento da nossa concepção. Mas desde o momento da nossa concepção, é isso mesmo, gente. Desde o momento da nossa concepção, já pelo 23º dia, nossa mente, nosso cérebro já está formado. E ali já começam a ter episódios negativos que acontecem muitas vezes com a nossa mãe, coisas que a nossa mãe sentiu, coisas que ela vivenciou, traumas que ela passou. O feto ali, né, o embrião, ele já começa a escutar, ele já começa a ser influenciado por coisas externas. É isso mesmo. Então, desde lá no ventre da nossa mãe, nós já começamos a ter esses bloqueios emocionais que vão continuando durante toda a nossa vida, né? A gente vai acontecendo coisas que os nossos pais falaram, coisas que nos aconteceram. Foram muitas vezes pessoas que passaram pelas nossas vidas e deixaram aquela marca negativa, falaram aquelas frases, né? Nos depreciaram, os bullying que nós sofremos na escola, aquela professora que muitas vezes falou que a gente não conseguia e a nossa mente acabou gravando isso. E como que gravam todos esses episódios negativos? Pode ser por duas formas, gente. Pode ser, primeira forma de gravar, repetição. Várias vezes foram repetidas aquelas frases, aqueles episódios, coisas que presenciamos, brigas, discussões, abandonos, traição, e ali foram se repetindo e aquilo vai ficando gravado no nosso subconsciente. O nosso consciente, o que é? Aquilo que a gente está vivendo agora. Agora nós estamos conscientes aqui, nós estamos prestando atenção, nós estamos escutando. E o subconsciente é aquilo que fica gravado na nossa mente e que nós não temos consciência, a gente não sabe que está lá. Coisas que muitas vezes nós até pensamos que nós esquecemos, que nós nem lembramos, mas que está influenciando negativamente a nossa vida. Por isso que muitas vezes a gente fala, puxa vida, por que dá tudo errado na minha vida? Por que as coisas não acontecem? Por que eu trabalho tanto e não consigo fluir no meu trabalho, no meu matrimônio, com os filhos, nos nossos relacionamentos? São por conta desses episódios negativos. E a segunda forma deles se instalarem na nossa mente
é através de um forte impacto emocional. Sabe aquele trauma, aquele episódio que na hora gerou aquela emoção forte? Sim, ali já ficou gravado. Nem precisou ser muitas vezes acontecerem. Às vezes um episódio bastou para que aquilo ficasse gravado na sua mente. E isso influencia muito negativamente a nossa vida. Sabe aquele cansaço que muitas vezes você tem? Aquela falta de energia para realizar as coisas, para fazer aquela dieta que você quer fazer, para ir atrás de um trabalho, para lutar pelo teu casamento, para fazer coisas rotineiras. Parece que até você já acorda cansado. Isso mesmo, esses bloqueios emocionais, gente, eles são como uma bateria, né? Cheios de fiozinhos. E cada vez que acontece um desses bloqueios, um episódio negativo, é como se esses fiozinhos ficassem desencapados, e eles ficam todos desencapados, eles ficam liberando a nossa energia. Olha como isso é sério. A energia que a gente poderia estar usando para fazer as coisas, para fluir na vida, para realizar, para lutar, o que acontece? Ela está sendo dissipada, ela está sendo perdida através desses fios que estão desencapados, esses episódios, essas situações das nossas vidas que nos bloquearam. Então, por que a gente tem que conhecer esses bloqueios? Para que a gente possa nos livrar deles. Então, agora, como fazer para a gente descobrir esses bloqueios, o que está nos bloqueando? Eu gosto assim de dar um exemplo que é bem fácil de entender. Por exemplo, quando nós temos febre, a febre, ela não é a doença. A febre, ela é um sintoma de que algo não está bem. É o sintoma ou de uma infecção, ou de uma inflamação. Então, não adianta, quando a gente está com febre, apenas a gente tomar um antitérmico. Não vai adiantar, não vai resolver a causa. A febre vai voltar. A gente toma antitérmico, melhora, depois de um tempo, a febre volta. Então, o que nós temos que fazer quando nós estamos com febre? Nós temos que tentar diagnosticar da onde vem aquela febre. Se é uma infecção, se é uma inflamação, o que está acontecendo no nosso organismo que está acontecendo aquela febre. A mesma coisa é com o nosso emocional. O nosso emocional também, nós temos as nossas febres, né? É tudo aqueles efeitos, aqueles sintomas que nós apresentamos na nossa vida. Só que não adianta, gente, muitas vezes a gente só mentalizar, eu vou ser feliz, isso não vai acontecer. Não adianta também muitas vezes a gente tomar um remédio para aquilo que está acontecendo, ou a gente tentar resolver esses problemas apenas com antitérmicos. Não adianta. Nós precisamos ir lá na causa para tratar a causa. E quais são esses efeitos? Quais podem ser esses sintomas? Gente, eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, às vezes você tenta, batalha na área profissional e você não consegue. Você não consegue arrumar um emprego, ou muitas vezes você arruma um emprego e é demitido, ou você mesmo se sente insatisfeito. Outras vezes, você não consegue ganhar dinheiro. Parece que o dinheiro, você ganha o dinheiro some. Você luta pelo dinheiro e você não consegue ganhar o dinheiro. Parece que o dinheiro está sempre longe de você. Isso é um bloqueio de escassez, através de episódios negativos que aconteceram na tua infância, ou adolescência, ou em alguma fase da tua vida. Outro bloqueio da autoimagem. Pessoas que não se gostam, que não se acham bonitas, que se olham no espelho e começam a se colocar defeitos. Pessoas que não conseguem falar em público, têm um grande potencial, que poderiam estar ajudando outras pessoas e não conseguem falar em público, não conseguem gravar um vídeo, né? Isso aconteceu muito comigo, gente. Eu não conseguia, eu tinha maior dificuldade de falar em público, eu tinha muito bloqueio com vídeo, dificuldades de gravar, dificuldades de falar, de até fazer uma leitura muitas vezes. Por exemplo, uma leitura, quem não sabe ler? Nós sabemos ler, por que muitas vezes a gente não consegue fazer essa leitura? Então, tudo isso vai nos bloqueando, isso são bloqueios, são sintomas, problemas nos relacionamentos, você não consegue manter amizades, dar certo com as amizades, você não consegue dar certo com relacionamentos amorosos. Parece que vai vão passando pessoas pela sua vida, vão te machucando e você não consegue firmar,
num namoro, num casamento, não consegue ser feliz, não consegue se relacionar bem com seus filhos. Então, olha quantas coisas podem estar acontecendo. Aquela timidez que você tem, aquela dificuldade de prosperar em todas as áreas da tua vida. Muitas vezes nós estamos realmente travados em todas as áreas da nossa vida. Eu lembro, eu tô durante esses dias, quem chegou hoje aqui, eu tô contando um pouquinho da minha história a cada dia. No primeiro dia eu falei um pouquinho sobre como eu não sabia quem eu era, né? Depois como eu consegui sair desse piloto automático, pegar o controle da minha vida, pegar a responsabilidade para mim, parar de ficar culpando as pessoas, de parar de ficar culpando meu marido pelo nosso casamento não tá dando certo, de eu não ser feliz, as circunstâncias. Se você não assistiu, tá gravado no IGTV e também no YouTube, vocês podem estar assistindo. E aí, gente, o que acontecia? Eu comecei a querer ter essa vida nova, né? Como eu contei ontem. Eu queria essa vida nova, eu queria fluir na vida, mas parece que tinha algo que travava. Eu não conseguia ter as ações que eu precisava ter. Eu não conseguia realizar. Eu continuava bloqueada no meu matrimônio, por mais que eu sabia que eu precisava mudar, por mais que eu queria lutar pelo meu matrimônio. Eu via que os meus filhos estavam totalmente precisando de ajuda, mas eu não conseguia, eu não sabia. Eu não tinha criatividade. E eu tive que sair dessa zona de conforto que eu tava e começar o quê? A agir. Eu queria agir. Só que o que acontece, gente, depois da zona de conforto, quando você sai dessa situação de comodidade e começa a ter atitude, eu quero mudar, eu quero fazer, eu vou fazer um curso, eu vou procurar ajuda. O que acontece? Você entra na zona do medo. É isso mesmo. Quando você sai daquele conforto, você fica com muito medo. Por quê? Você entra numa zona desconhecida. Você não conhece por onde você está andando. E muitas pessoas retrocedem nessa fase do medo, né? Nessa zona, quando sai da zona de conforto, entra na zona do medo e a pessoa fica com medo e volta atrás. Por quê? Se sente desconfortável, não sabe o que fazer, começa a ter algumas ações e ao mesmo tempo não vê resultado, e aí desiste, desanimam. Calma, gente. Lembra que tem essa zona do medo que precisa ser vencida. E essa zona do medo é muito legal porque ela também é uma zona, como você tá ali num território desconhecido, você pode acionar a tua criatividade, porque aí a criatividade vem à tona para que você possa ter as atitudes que você precisa ter. E essa zona do medo, ela precisa ser vencida. Nós precisamos ter atitudes que vão ajudar a gente a vencer os nossos medos. Mas tem hora que a gente sente que não vai, trava, você fica bloqueado. Então, é aí que você precisa desbloquear todos aqueles episódios negativos que aconteceram na tua vida. E eu lembro, gente, eu tinha muita coisa, era muito bloqueio. Eu tinha muita raiva dentro de mim acumulada. Era muita mágoa, era muita frustração, decepção. Eu tive decepção muito profunda no meu matrimônio e aquilo gerou em mim muito bloqueio. Eu não conseguia perdoar, eu não conseguia amar. Eu vivia triste, sem vontade de viver. Sabe quando perdeu o sentido da vida? Eu não tinha energia. Eu estava entrando já numa depressão, como eu contei ontem também. E tudo isso por quê? Porque eu estava bloqueada na vida. É assim, como diz na Bíblia, né? Do seu interior jorrarão rios de água viva. Eu sentia que essa água viva, ela estava dentro de mim, mas ela estava represada. É como se tivesse uma barragem, tinha aquele monte de entulho ali, aquele monte de obstáculo impedindo que a água da minha vida fluísse e eu pudesse me dar bem na vida, eu pudesse avançar. Eu estava paralisada, sem vontade de viver, sem esperança, não acreditando em mim mesma, me achando sem valor. Eu achava que eu não tinha valor nenhum, eu me sentia muito inferior. Era tanta coisa, eu não me sentia bonita, eu me sentia feia, eu me sentia muito triste, era uma tristeza muito profunda que eu sentia. Olha quanta coisa acontecendo.
e eu não sabia por onde começar. Foi daí que eu fui pedir ajuda. Eu comecei a fazer um curso e esse curso me ajudou no autoconhecimento e também me ajudou a perceber que eu estava bloqueada, que tudo isso estava atrapalhando a minha vida de fluir e eu precisava tomar algumas atitudes para desbloquear todos esses episódios negativos. E ali, gente, isso que é importante é o autoconhecimento. Com o autoconhecimento, eu fui conhecendo o que estava acontecendo comigo. Eu fui percebendo que eu estava passando por todos esses problemas, que antes eu nem percebia. Eu fui percebendo também que tinham muitas situações da minha vida, cada vez que eu parava diariamente, sabe, parava para meditar, parava para orar, parava para pensar na minha vida. Gente, foi árduo, né? Não foi moleza, não. Tinha dia que eu ficava 1 hora ali, parada, pensando, rezando, tentando escutar aquela minha voz interior, tentando silenciar, porque eu não conseguia. Eu era muito acelerada. Sabe os pensamentos acelerados? Eu não conseguia quietar a minha mente. A minha mente era acelerada. E como eu ia conseguir fazer essa viagem para o meu interior, essa imersão, se a minha cabeça estava em todo lugar, a distração vinha. Então foi muita luta para eu conseguir esse desacelerar, aquietar os meus pensamentos, para que eu conseguisse me escutar, escutar Deus, escutar quem eu era. E aí eu tive que fazer o que? Eu aprendi que eu precisava perdoar. Isso mesmo. Eu precisava voltar lá nesses episódios negativos, tanto da minha infância, da minha adolescência, mesmo quando adulta, voltar nesses episódios negativos para ressignificar. O que é ressignificar, Lu? Ressignificar é quando a gente pega um episódio negativo que nos aconteceu e nós trocamos por um episódio positivo. E como fazer isso? Eu vou explicar, é muito simples, gente. É simples no modo de fazer, mas vai depender de você. Vai depender de você estar atento, se conhecer, buscar ajuda muitas vezes e voltar a esses episódios negativos. Tentar lembrar, perguntar para tua mãe, para o teu pai, fazer perguntas para eles, para tua família, do como foi tua infância. Tem gente que não lembra da infância. Não lembra. Talvez foi um episódio tão forte, uma emoção tão forte que bloqueou e hoje você não consegue se lembrar da tua infância. Então começa a pensar, começa a perguntar para os seus pais, começa a fechar os olhos mesmo e pedir, sabe? Para Deus, para o Espírito Santo tá te mostrando. Outra coisa que ajuda muito a gente fazer pergunta para nós mesmos. Por que eu tô sentindo isso? Porque eu tô super bem, de repente vem aquela tristeza. De onde que vem essa tristeza? Por que será que eu não consigo me dar bem na minha profissão? Igual eu, gente, eu não fluía na profissão, eu nem gostava do que eu estava fazendo. Eu tinha dificuldade de cobrar. Eu era dentista, eu não conseguia cobrar. Uma dificuldade muito grande de cobrar. Tudo isso era bloqueio em relação à parte financeira. Eu também tinha dificuldade por conta das coisas que foram me acontecendo no meu matrimônio. Eu me fechei, eu virei assim, como se fosse uma pedra, né, estática, e não bloqueei em relação a amar, a ser amada. Eu não conseguia, gente, abraçar. Eu lembro que quando eu comecei ali aquele curso, as pessoas chegavam e abraçavam, eu tinha aquela dificuldade. Sabe quando você abraça e ao mesmo tempo você tem aquela resistência? Por quê? Porque eu estava muito ferida, muito machucada. Então, eu fui voltando a esses episódios negativos da minha vida, da minha infância, no meu matrimônio, aquelas épocas que eu fui realmente impactada negativamente, sofri traumas, e ali eu procurei fazer o quê? Eu procurei voltar como se tivesse acontecendo mesmo o problema. Ali, para que esse episódio seja ressignificado de uma forma mais rápida, ele pode ser ressignificado também, você lembrando todos os dias, você tentando fazer um esforço para fazer aquela atitude contrária, trabalhando a tua mente, sim, pode, mas demora. Para você conseguir isso de uma forma mais rápida e eficaz, você vai tentar, a hora que você lembrar desse episódio, acessar uma emoção forte.
acessar a ira, por exemplo, sabe? Na hora, tirar pra fora, coloca a pessoa que te fez mal, que te prejudicou na tua frente. Olha pra ela, sabe tudo aquilo que ficou aqui travado? Gente, eu era tão travada, eu vivia com problemas. Olha como é sério. Esses problemas, esses episódios negativos, eles afetam o nosso físico, causam doenças, são doenças psicossomáticas. Por quê? Como eu disse no começo, nós somos seres triunos, nós somos corpo, alma e espírito. Então é tudo interligado. Não adianta quando a gente é afetado no nosso emocional, a gente acaba refletindo no nosso físico. Eu tinha várias dor de garganta direto. Eu ainda tenho um cisto na tireoide que me deu. Por quê? Porque era muita coisa engasgada. Sabe aquela coisa que fica aqui, vontade de falar e não falava? Eu não era de falar, eu era de reprimir minhas emoções. E com isso, eu tive 3 cânceres de pele. Eu vivia doente. É sério, gente. É sério. Eu não sei se vocês sabem o que é isso, ou conhecem pessoas que passam por isso. Problemas que às vezes você vai no médico e não sabe o que é a causa. A causa emocional. Mais de 90% das nossas doenças tem fundo emocional. Olha o quanto que nós precisamos cuidar do nosso emocional. E aí o que aconteceu? Você lembra do episódio negativo? Você vai se colocar ali diante da pessoa que te machucou, que te feriu. Você vai tirar pra fora, grita, xinga, sei lá, fala um monte de coisa pra essa pessoa. Gente, você não vai estar fazendo nada de errado porque você não vai falar com a pessoa. Você vai fazer um exercício mental. Você vai imaginar. Então isso é como você tivesse, é algo que vai ajudar a curar. Então você vai acessar aquela emoção forte, começa pela indignação, sabe? Por que você fez isso comigo? Olha o que eu sofri com isso. Por que você agiu dessa forma comigo? Você vai tirar pra fora tudo isso que tá aí preso, que talvez você nem saiba, que tá aí no seu subconsciente. Acessa a ira. Aí você pode chorar também, o choro ajuda muito. Aí você vai falar, puxa Lu, eu não consigo acessar a ira. Gente, muitas vezes o escrever também ajuda muito. Se você não consegue ainda acessar a ira, comece a tirar para fora, escreve. Ou às vezes conversar com uma pessoa que você confia, uma pessoa que você sabe que não vai sair por aí contando da tua vida. Desabafar com alguém. Mas se você conseguir, na imaginação, você se encontrar com essa pessoa mentalmente e você tirar para fora tudo aquilo que você tem que tirar, sabe? Gente, olha o que eu fiz outro dia. Eu lembrei de é muito engraçado, gente. Vocês vão achar que eu sou doida. Mas, olha, eu lembrei de um episódio. Eu tava assistindo um curso. E através de um testemunho de uma pessoa, eu lembrei de algo que aconteceu na minha vida. Semelhante. Ela falou que ela teve um episódio de quando ela era criança. Ela foi numa cabeleireira. E a cabeleireira cortou o cabelo dela. A gente, quando era criança, usava muito franjinha. E a cabeleireira cortou o cabelo dela e ela parecia um índio. E ela, até hoje, ela tem dificuldades, ela contando, né, de cortar o cabelo. Ela tem trauma. Gente, eu lembrei que eu passei pelo mesmo. Eu era criança, eu fui cortar o cabelo. Eu lembro certinho. Era lá na rua de casa, era uma rua que descia. E lá, a uma quadra de casa, tinha uma cabeleireira. Minha mãe, Lu, vai lá cortar o cabelo. E eu, gente, eu tinha o cabelo mais enroladinho ainda. Agora eu dou umas alisadas nele. E o que aconteceu? Ele encolhia. E eu cheguei lá e eu falei pra ela, olha, fulana, nem lembro o nome dela. Meu cabelo, minha franja tem que cortar aqui, porque ela sobe. Falei, gente, com ela. O que ela fez? Ela cortou aqui, meu cabelo encolheu aqui. Eu fiquei parecendo uma juruna. Coisa mais feia do mundo. Gente, ainda ela cortou aqui, redondinho assim. Misericórdia, gente, eu fui pra casa, eu subi aquela rua de casa, engasgada, tentando segurar o choro, eu fui chorando, as lágrimas escorrendo, eu cheguei em casa brava, nervosa, gente, foi muito engraçado. Minha mãe, Lu, o que aconteceu com o teu cabelo, minha filha? Aí eu contei o que aconteceu, ir pra escola, gente, eu era mocinha, a vergonha de ir pra escola, eu era pré-adolescente, não queria ir pra escola. Eu já me sentia feia, eu já tinha baixa autoestima, aquilo ali foi pior ainda. E o que aconteceu, gente? Como eu fiz o desbloqueio? Só para vocês entenderem. Olha o que eu fiz.
Eu lembrei do episódio, eu fui lá no dia que aconteceu essa história. Eu peguei aquela cabeleireira, coloquei ela na minha frente. Eu não lembro do rosto dela, mas eu peguei e falei com ela. Eu falei, por que você fez isso comigo? Você não tem noção, tanto que você fez mal, quanto que você me prejudicou. Você fez com que eu perdesse as festas que teve naquela época, porque eu ficava com vergonha de sair de casa. Eu não queria estudar. E eu comecei a falar, sabe aquela indignação? Foi dando uma raiva, gente. E eu fui falando e tirando, porque eu te avisei. Você é cabeleireira, o que você é? Aí, gente, sem brincadeira, eu fui falando. Na hora, eu imaginei ela, o cabelo dela, assim, a franja dela. Eu peguei o cabelo dela e peguei a tesoura e cortei o cabelo dela. Gente, isso não foi de verdade, não. Foi na minha imaginação, viu? Foi exercício mental. Eu cortei o cabelo dela, juruna. Aí eu peguei ela, virei ela pro espelho. Você tá vendo o que você fez comigo? Tanto que você me prejudicou? Você queria que alguém fizesse isso com você? Aí depois que eu tirei toda aquela raiva pra fora, gente, sabe? Deu até um alívio, uma leveza. Aí eu falei, mas tudo bem, eu te perdoo. Eu te libero. Você não fez por mal. Você não tinha noção do mal que você me fez. Eu quero te perdoar porque eu mereço ser livre. Eu mereço poder hoje ir num cabeleireiro sem medo. Eu mereço estar mais leve. Eu mereço ser curada desse trauma que eu fiquei em relação a cortar cabelo. E ali, gente, eu peguei, imaginando, eu abracei ela, comecei a abraçar, falar que eu perdoava ela. E na hora que você abraça, se abraça, libera um hormônio que ajuda o quê? A curar. Olha que coisa maravilhosa. O nosso próprio corpo tem hormônios, ele tem uma farmacinha natural, que às vezes o perdão, gente, é libertador. Olha, quando eu conheci o poder do perdão, gente, eu não deixo para outro dia. Eu já faço esse exercício, eu já perdoo. Quem acredita em Deus, igual eu acredito, eu entrego a pessoa para Deus. Eu rezo por ela, peço para Deus abençoar a vida dela. Eu abençoo ela. E sabe qual é o maior antídoto para maldição? Para as coisas negativas da nossa vida? A bênção. Comece a abençoar, a desejar algo positivo para essa pessoa. Outras vezes aconteceram de eu tentar perdoar uma pessoa, mas era tão forte, ainda a mágoa estava muito profunda. Eu não conseguia olhar para a cara da pessoa. Sabe o que eu fiz? A hora que eu fechei os olhos, comecei ali a rezar, pedir para Deus me ajudar. Eu comecei a rezar pela criança, por aquela pessoa criança. Ali me veio uma criancinha. Era um menininho indefeso, que passou muitos problemas, que não teve carinho, que não teve amor, que passou por traumas. Ali na hora eu consegui perdoar o menino, já que eu não conseguia perdoar o adulto. Eu fui ali, eu abracei aquele menininho, eu chorei, eu perdoei e foi libertador. Aí até mais pra frente eu comecei a rezar pela pessoa, até que eu consegui realmente perdoar o adulto. É maravilhoso, não é, gente? Isso é libertador. Gente, vocês sabem que a maioria das pessoas, 98% das pessoas, não sabe quem elas são e nem para onde elas vão. Elas não sabem quem são, não sabem qual é o propósito da vida delas. Eu gosto de fazer um exercício, gente, é uma coisa meio doida, e nem acho engraçado. É meio engraçado até, mas é o que eu tenho, sempre quando eu tô atendendo os meus clientes, é o que eu tenho na mão e é o que eu uso. E aí acabou que eu acabei acostumar. Olha, por exemplo, isso aqui verdinho, brilhando aqui, fosforescente, é você, é a tua verdadeira identidade. Esse é seu eu mais profundo, a tua essência que Deus criou puro para dar certo, cheio de potencialidades. Isso aqui é você. Isso aqui, gente, é o teu propósito de vida. É o que você nasceu para fazer, é a tua missão. Então, olha o que acontece. Cada trauma, cada episódio negativo que vai acontecendo, é como se fosse isso aqui, ó. Vai encobrindo. Gente, vocês não estão nem me vendo, né? Vai encobrindo o quê? Quem realmente você é. E aí, o que acontece quando você desbloqueia e perdoa? Cada perdão, cada desbloqueio, vai tirando todos esses bloqueios que estão mascarando a tua verdadeira identidade, quem realmente você é. Quando você desbloqueia,
Você ativa a tua verdadeira identidade, que ela já está em você. Você já nasceu com ela. E ativa a identidade. E ativando a identidade, gente, vai manifestar o teu propósito de vida. Aquilo que você nasceu para fazer. Que coisa mais linda. E aí, só você, quando você descobrir a tua verdadeira identidade e ativar o teu propósito de vida, você, gente, vai acordar todos os dias com brilho no olhar. Sabe aquela vontade de acordar? Eu fico até emocionada porque, por exemplo, esses dias eu tô acordando 5 horas da manhã, eu tô fazendo um curso, uma mentoria, até eu tô fazendo esses vídeos, é um desafio da mentoria. E o que acontece, gente? Eu acordo com vontade de viver, com vontade de ajudar as pessoas, que esse é o meu propósito de vida que eu descobri, e cada vez eu sou mais feliz, cada vez eu tenho vontade de ir mais além, de quebrar os meus medos e vencer os meus medos, tudo aquilo que me impede. Por quê? Porque tá fluindo. Aquele rio que estava represado, com o desbloqueio, é como se jogasse uma dinamite e sai, quebra aquela barreira e você começa a fluir na vida. Você começa a caminhar, você começa a ser feliz, você começa a ter amor pela vida, pelas pessoas, e isso é maravilhoso. Agora a pergunta para você: você quer isso para você? Responde aí. Você quer continuar do jeito que tá ou você quer partir para essa aventura, que é se descobrir, que é descobrir tudo aquilo que está travando a tua vida, liberar o potencial que você tem. Você vai ter mais energia, porque aqueles fios que estavam desencapados, o meu marido fala, vixe, deu curto-circuito. Gente, antigamente dava uns curto-circuitos. Sabe quando os fiozinhos relam no outro? Qualquer coisa que ele falava, dava curto-circuito. Só que quando eu perdoei, quando eu ressignifiquei, aqueles fios se encaparam de novo e agora, gente, pode relar um no outro que não dá mais problema, porque tá curado. Tá curado. E isso é muito maravilhoso, né? A gente poder realmente ter essa energia para poder fazer as coisas. Eu voltei a trabalhar, estava muito tempo sem trabalhar, voltei a trabalhar, voltei a sonhar, voltei a... Tantas coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu destravei também o meu espiritual, né? Eu comecei pelo espiritual, mas meu espiritual não fluía, eu não escutava Deus, eu não conseguia ter intimidade com Deus, eu não conseguia acessar a fonte, sabe aquela intuição, escutar Deus, ter aquela coisa de ser guiada por Deus, pelo Espírito Santo, estava travado também. Olha como o emocional influi na gente, influi no físico, influi no espiritual, e o meu espiritual foi fluindo. Eu lembro que as pessoas falavam assim, nossa, Lu, o que aconteceu com você? Você tá tão diferente. Eu comecei a viver, minha vida voltou, e isso é maravilhoso. Gente, nós vamos parando, né, que já deu nosso tempo. Amanhã nós vamos continuar, né, cena dos próximos capítulos. Eu vou continuar contando a minha história, eu vou continuar falando um pouquinho sobre tudo isso, o que fazer depois do desbloqueio. Se vocês tiverem dúvidas, gente, vocês podem me procurar, colocar no direct ou colocar embaixo agora alguma dúvida que vocês tiverem, se eu puder responder. Obrigada, Maria Aparecida. Isso mesmo, Gê, ser livre, a melhor coisa que tem é ser livre, essa liberdade interior que nos leva a uma liberdade exterior, a viver aquilo que nós nascemos para ser. E depois, esqueci de falar um negócio, gente, que é muito legal também. A nossa vida é uma pirâmide, igual uma pirâmide, certo? A gente tem a base, é o ser, o do meio é o fazer, e lá o ápice é o ter. Quantas vezes a gente busca ter as coisas? Ou a gente busca fazer? Isso mesmo, a gente busca ter, busca fazer, mas ainda a gente não é. Nós precisamos trabalhar o nosso ser, quem a gente é. A gente trabalhar a base, o fundamento. A gente procurar saber, primeiro ser a pessoa que você nasceu para ser. Trabalhar o seu nível do ser, da tua identidade. Quando você trabalha isso, consequentemente, você vai despertar o teu propósito de vida e você vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. É muito legal isso. E, consequentemente, você vai ter. Consequentemente, você vai ter. Muita gente está começando pelo contrário, está começando pelo topo, pelo ter, fazer, e por isso que vivem insatisfeitas, porque elas não são e não fazem aquilo que nasceram para fazer. E por isso não tem o resultado. Beleza, gente? Isso. Obrigada, gente. Obrigada. Gente, olha, é o seguinte. Nós vamos continuar amanhã. Eu queria pedir, assim,
fazer um pedido especial para vocês. Por quê? Eu sei que isso vai ajudar muita gente, como me ajudou, como eu tive que passar por tudo isso, sofrer tanto. Hoje, muitas pessoas que estão sofrendo podem cortar caminhos, podem abreviar tudo isso, muitas vezes ouvindo essas lives. Então, eu ia pedir para vocês convidarem as pessoas para estar participando. Tá gravado, gente, no IGTV. Tá também, eu tô subindo pro YouTube. Então, lá no YouTube é Luciane Fontolan. Vocês também podem ver por lá. Ajudarem a compartilhar. Eu tenho certeza que vai estar ajudando muitas pessoas. Assim como um dia eu fui ajudada por pessoas, hoje você também pode ser esse instrumento para ajudar outras pessoas também a terem essas curas, a conseguir esse perdão e tudo mais. Beleza, gente? Um ótimo dia para vocês. Um beijo no coração de vocês. O meu desejo hoje é que você possa estar buscando se conhecer mais, descobrir quais são esses sintomas, quais são essas febres e fazer esses desbloqueios de tudo aquilo que está causando todas essas infecções na tua vida, essas inflamações. Um dia muito abençoado para vocês, tá? Beijo no coração, gente. Até amanhã.